Assim como na vida, numa campanha eleitoral, por mais que você se organize e se planeje, não dá para evitar todos os erros. Até porque as coisas são dinâmicas, elas mudam e a gente precisa se adaptar no caminho. Entretanto, existem alguns erros que são recorrentes e podem ser fatais. E hoje eu vou mostrar para você, em especial você que é candidato ou está aí militando por algum candidato, dois erros que podem ser mortais. Um que está sendo cometido pela esquerda e outro cometido pela direita. No caso, o Boulos e o caso o Marçal. Bem, vamos começar pelo Marçal. O Marçal estava numa crescente, novidade, o cara que estava abafando, assunto em todo canto. E qual que está sendo o grande erro e que ficou evidente ontem no debate da Gazeta? A prepotência. Entrou na vibe do já ganhou, se achando melhor que os outros e começou a deixar claro que o repertório dele é bastante limitado. Começou a se repetir e está deixando claro que não é aquele cara brilhante, genial que estavam vendendo, mas é só um sujeito da quinta série repetindo aquelas piadinhas sem graças para tumultuar tudo quanto é lugar. O que está fazendo com que a rejeição dele aumente muito rapidamente. E se ele não tomar cuidado e ficar achando que está falando só para a bolha bolsonarista que já tende a votar nele, ele é a única coisa que ele vai conseguir, no máximo, se chegar no segundo turno, perder de lavada, porque ele se esquece que existe uma rejeição gigantesca para o bolsonarismo em São Paulo. Já o Guilherme Boulos comete o erro fatal que foi cometido, por exemplo, pela campanha do Alckmin, de tentar vender um peixe que não é ele. Ou seja, para tentar quebrar a ideia do revolucionário, do Che Guevara brasileiro, que seria o invasor de casas, e aquele blá 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 que a gente está careca de saber, estão tentando bancar o Lulinha Paz e Amor em cima do Boulos. E por que não vai colar? Primeiro que nós não estamos mais em 2002, época do reinado dos marqueteiros, onde o Duda Mendonça criou essa fábula do Lulinha Paz e Amor e colou no Lula, porque todo mundo sabe que, na real, apesar da esquerda vender sobre o Lula a ideia de que ele é um Che Guevara guerreiro, na verdade ele é o maior negociador que existe no Brasil. É um cara que senta, dá conversa, que não entra em conflito. Só olhar o governo dele e a relação que ele tem com os militares, que tentaram dar um golpe de Estado em cima dele, e mesmo assim ele mantém uma série de regalias, põe panos quentes, tenta evitar relações com o Congresso, enfim. O Lula é esse cara que é fácil você colocar o paz e amor. Diferente do Boulos, que ele sim é esse guerrilheiro. Esse sim é, assim como o próprio Che Guevara, aquele cara que veio de uma família mais instruída, uma família de classe média, que tinha instrução, intelectuais, mas que sabem se colocar no lugar do outro e sacrificar aquele bem-estar que poderia ter aquela vida boa, sem se importar com o que está acontecendo, mas resolveu virar aquele lutador do povo, aquele herói do povo, e ele está abandonando essa característica que poderia ser melhor explorada e lapidá-la, inclusive porque a maioria dos eleitores é do povo, é trabalhador e classe média como ele, fica abandonando para querer fazer o bonzinho, ficar fazendo o coraçãozinho, bancar o piadista, o tiozinho do Boulos, né, do bolo de pote, coloca a fotinha dele em bolos, tentando amenizar uma imagem que não vai colar para ninguém. Ou seja, ele não ganha o voto que ele está tentando da turma da Faria Lima e dessa galerinha cheia de dedos, os moralistas que não vão se associar a ele, por mais que ele tente amenizar sua imagem. Entretanto, ele gera desconfiança exatamente naquele eleitor que ia comprar aquele Boulos brigador, aquele Boulos que ia falar, olha, tá vendo esses prédios abandonados no centro, que o Ricardo Nunes e todos os prefeitos abandonaram para especulação imobiliária e foi tomada pelo tráfico de drogas, por usuários de drogas? Eu vou botar essa coisa para correr, essa violência para correr, e eu vou transformar isso em moradia para quem está precisando de casa. É simples, é mostrar de que lado tá. Mas a campanha insiste de dar uma de Geraldo Alckmin, que botou até chapeuzinho de nordestino na cabeça, segurou uma cumbuca e a gente viu onde ele foi parar. Porque se tem uma coisa que o eleitor detesta é a falta de autenticidade. É tentar vender um peixe que você não é. Inclusive, esse é um grande erro dos analistas atuais em relação aos debates. Ontem, por exemplo, todo mundo vindo, olha, um debate de baixarias,
onde ninguém pôs proposta, só ficou um ofendendo o outro e pondo apelido no outro. Pois é, mas o eleitor, quando ele olha para um debate, ele não está querendo ver só as propostas. Olha, o que eu vou fazer para a saúde comparado com o que o outro. Até porque as propostas, na maioria das vezes, são muito parecidas. O que elas querem sentir é se aquela pessoa que está se colocando como candidato tem condições de segurar o rojão, porque não é fácil ser prefeito de uma cidade, não é fácil ser governador, quiçá presidente. Portanto, ela quer sentir confiança naquele cara, ela quer saber se ele compra as brigas deles. E é por isso que ontem foi um debate onde a gente começou a enxergar que os outros candidatos, que nos dois primeiros, estavam servindo de escada para o palhaço mor. Aí o Marçal aprenderam a se portar e começaram a colocar ele no seu devido lugar. Ontem, no debate da Gazeta, começou a ficar claro que o Marçal não é esse gênio da internet, o super lacrador. Ele é só aquele bandidinho que era lá da quinta série, que ficava no fundão da sala, provocando e atrapalhando a aula, porque ele não consegue aprender, mas é invejoso, vaidoso e não deixa os outros aprenderem também. Ele quer reduzir todo mundo e nivelar tudo para baixo. E quando abre a boca é só para falar bobagem. Veja as propostas dele. Uma, por exemplo, agora é resolver os problemas de São Paulo, criando 2 milhões de empregos perto da casa do cara para ele ficar trabalhando em casa. E adivinha qual a proposta maravilhosa de gerar empregos? Provavelmente é ficar fazendo corte o dia inteiro na internet de videozinhos tipo do Pablo Marçal. Isso é proposta para uma cidade? Não fala como, não explica nada, só fica fugindo e acusando os outros daquilo que ele faz. Perguntam para ele de como ele ficou milionário, do nada ele começa a culpar o Lula, que o Lula inventa mentiras sobre o Lula porque ele não tem resposta para a roubalheira. E isso o eleitor percebe que o sujeito é enrolão, que não tem resposta, que só quer ficar fazendo bagunça, arruaça. E a gente sabe que essa turminha do fundão da quinta série, tipo o Pablo Marçal, que protagonizava um período da vida da gente, sumiu. A gente nunca mais viu, foram os fracassados da vida. Quem foi pra frente é quem estava lá na frente estudando, prestando atenção na aula para ser alguém melhor. Portanto, Pablo Marçal, esse modelo de sociedade na base da vagabundagem, do golpe, está ficando mais claro, porque as pessoas estão começando a perceber que você só vende fumaça, que você conseguiu ficar rico foi aplicando golpes, estelionatos nas pessoas, estelionatos literais, mandando boleto para as pessoas com ameaças, gente humilde que trabalhou a vida inteira fazendo as pessoas pagarem uma conta que não devia, que o dinheiro ia parar no bolso da quadrilha que lhe pertencia. Portanto, é preciso que as campanhas entendam esses dois erros para corrigi-los, para evitar não perder eleições ganhas. E veja como esse erro estratégico fundamental das campanhas coloca em risco a imagem dos próprios candidatos perante a população. Por exemplo, se você colocar na prática, o Boulos é aquele Robin Hood que quer tirar dos mais ricos e levar para os mais pobres, para todo mundo ter uma condição de vida mais justa. Entretanto, ele está com a imagem do cara que faz negociata com a turma da Faria Lima, abandonando a periferia, enquanto o sujeito que realmente é o bandidão da história está se fazendo como o cara da periferia, que fala a linguagem do povão. E é tudo conversa. Esse é o cara que está junto com os banqueiros. Esse cara não deu golpe em banqueiros para dividir o dinheiro com o povão. Deu golpe para encher os próprios bolsos. À custa de quem? Às custas de você que está aí do outro lado. Portanto, se as campanhas não mudarem esses rumos que foram detectados, podem jogar eleições que tinham tudo para ser vitoriosas na lata do lixo. E você, conhece algum candidato aí perto de você que está insistindo nesses mesmos erros? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e avalie a capacidade das pessoas, não só o discurso, não só a conversa, não só a lacração, mas se eles conseguem entregar aquilo que estão prometendo.